uma reflexão do compromisso que tem as igrejas evangélicas cristãs, né, no nosso mundo. O compromisso que tem em acolher aqueles que estão marginalizados, sofridos, que procuram um templo com a esperança de ir lá encontrar com Jesus. Às vezes se desilude e deixa. Aí o que é que acontece? Volta para o mundo. Aí o compromisso daquele pastor, essa é a parábola que Jesus conta, que caminhando ia e percebeu que entre as 100 faltava uma. Ele deixa as 99 porque estão juntas, agregadas ali juntas, elas não vão se espalhar. Mas volta para procurar a que ficou perdida. E ao encontrar, põe nos seus ombros e leva de volta. Então esse é o compromisso de quem assume uma responsabilidade grande, que é cuidar do rebanho que Deus deixou para cada um aqui na terra. Quando você levanta um templo religioso, quando você assume a responsabilidade de ser um pastor, um ancião, um bispo, um padre, a responsabilidade dele é de cuidar das ovelhas, né? Em todas as suas necessidades. Quando se dá para se resolver os problemas materiais, se resolve. Quando não se dá, se resolve da parte espiritual, que é a mais importante na vida de cada um. Mas essa é a obrigação. E quem assim não faz, será cobrado no último dia. Será cobrado, né? A palavra nos diz bem claro, né, nos sermões de Jesus. Vai chegar o tempo em que eles vão estar diante da presença de Deus. Não só ele, como todos nós. Mas aí ele vai dizer que pregaram, que falaram, que curaram até no nome de Jesus. Afastai-vos de mim, vós que vos não conheço. Mas Senhor, mas a gente fez tudo isso, sim. Mas quando um ali estava com fome, tu não deste de comer, quando estava nu, tu não vestiste, quando estava com sede, tu não deste de beber, quando estava preso, tu não me visitaste. Então é isso, o compromisso que você assume com Deus, você tem que cumprir. É como propósito. Se você faz propósito com Deus, cumpra. É melhor que não faça. Então essa responsabilidade com Deus, isso implica em obediência. Você tem que ter obediência a Deus. E a obediência de Deus para com Deus tem que ser cumprida todas. Então, meus irmãos, nesta manhã a gente vai hoje dar início ao livro de Crônicas, né? Crônicas, que significa narrativas, né? Fatos contados, fatos realizados. E a gente hoje vai estudar a respeito justamente desses dois livros, né? Os livros de Crônicas, que é o primeiro livro e o segundo livro, né? Na verdade era um livro só, mas foi na cronologia de elaborar a Bíblia, ele foi separado em dois, né? Dois livros. O primeiro que narra as genealogias desde a época de Adão até a Davi. E o segundo, de Crônicas, fala quase todo da vida de Salomão, da construção do templo né, e de outros reis. Então, é história, é narrativas contadas, que tudo que vai ser lido e explicado aqui no dia de hoje, ela remete a uma única coisa: a Jesus. A Jesus. Desde Gênesis até o último livro de Malaquias, vai remeter tudo a Jesus. Porque o único que nos deu o direito da salvação, porque a sua morte na cruz nos liberta do pecado da lei. Muitos acham que Efésios 2, 8 a 10, uma vez salvo, como muitos dizem, sempre salvo, salvo para sempre,
A gente foi liberto do pecado da lei. O que Efésios ali explica é que a gente foi liberto do pecado da lei, quando Jesus morre na cruz. Mas não dos pecados que cometemos hoje. Esses precisam do perdão de Deus todos os dias. E a gente reconhecer que erramos. Então, para darmos início, eu quero ler duas passagens que se encontram muito conhecida de quem estuda a Bíblia, de quem está sempre nas igrejas, e que os pastores, padre, bispo e todos outros gostam muito de falar e levar para sermão. Um se encontra no 1 Crônicas, no capítulo 4, e o verso é 9 a 10, que diz: Foi Jobes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa passagem a gente vai fazer uma análise nela aqui, porque hoje eu vou fazer um trabalho de reflexão, um trabalho de resumindo todos os dois livros, para na próxima semana a gente fazer um trabalho mais aprofundado em cada livro, o primeiro e o segundo. Mas hoje nós vamos fazer uma análise geral dos dois livros aqui. Então essa passagem aqui, que muitos leiam e traz reflexões para a vida dos cristãos, ela se encontra no primeiro livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, né? E a outra passagem que é muito conhecida, pelos os nossos irmãos, ela se encontra no segundo livro, no capítulo 7, e o verso 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, esta é uma passagem também muito conhecida, muito dita pelos irmãos, pelos pastores, né? E que retrata também a humildade que o ser humano deve ter. Mas, enfim, o que traz esses dois livros de crônicas, né? As narrativas, histórias contadas de Adão até Davi, e de Davi até Salomão e até Malaquias, que é a chegada de Jesus depois do Novo Testamento. Os livros de 1º e 2ª Crônicas são registros históricos do Antigo Testamento. Eles recontam a história de Israel desde Adão até o exílio, com foco na linhagem do rei Davi, na importância do templo. O propósito principal era relembrar o povo de sua identidade, da graça divina e da esperança messiânica. Para os cristãos e religiões nos dias de hoje, esse texto traz explicações
profunda sobre a vida espiritual, tanto das igrejas ou de cada um cristão. A centralidade da adoração. Crônicas mostra que o povo de Deus é definido pela devoção e louvor, indo além de questões políticas. Isso lembra os cristãos que a vida religiosa deve ser centrada no desfruto da presença de Deus e na adoração autêntica. O perdão e a graça. Ao contrário dos outros relatos históricos, Crônicas enfatiza que Deus é maior que o nosso passado e pode resgatar o ser humano dos padrões de pecados. Mostra que o arrependimento sincero sempre alcança a misericórdia divina. A esperança no futuro. O final do livro aponta para além das conquistas humanas, projetando a esperança no Messias. Isso reforça a fé na restauração espiritual e na promessa de Jesus Cristo para toda a humanidade, que é a salvação. Aqui está algumas explicações simples e diretas sobre os dois grandes marcos dos livros de Crônicas, a oração de Jabes, como eu já tinha falado aqui no início, e a forma como o rei Davi é retratado. A oração de Jabes em 1 Crônica, no capítulo 4, do verso 9 a 10, aparece de repente no meio de uma longa lista de genealogias. Jabes se destaca porque decidiu clamar a Deus por uma mudança de vida. O nome Jabes significa filho da dor, ou aquele que causa sofrimento. Ele carregava um rótulo negativo desde o nascimento. Por quê? A mãe de Jabes deu à luz a seu filho com muitas dores. E ela colocou esse nome dele, que quer dizer justamente isso, filho da dor. O pedido de Jabes que ele fez a Deus. Ele ora pedindo 4 coisas: bênção divina, ampliação de territórios, a presença da mão de Deus e proteção contra o mal e a dor. Qual foi a resposta de Deus? O texto resume de forma curta a resposta. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Lição para nós nos dias de hoje. Mostra que o seu passado ou os rótulos que colocaram em você não definem o seu futuro. A fé e a oração sincera têm poder de mudar destinos. A fé e a oração sincera na vida de cada um de nós, diante de Deus, tem poder de mudar aquilo que mais tem de ruim na nossa vida, de mudar os nossos destinos. A segunda, o item, fala sobre a visão sobre o rei Davi, que se encontra em 1 Crônicas, do capítulo 10 a 29. O livro de Crônicas reconta a história de Davi de um jeito diferente dos livros de Samuel e Reis. Foco no legado. Crônicas deixa de fora os erros pessoais de Davi, como o caso com Betseba, e foca em suas grandes realizações. Preparação para o templo. O texto destaca o esforço de Davi em organizar os levitas, os músicos, as orações e juntar riquezas para que seu filho Salomão construísse o templo. A aliança reforça a promessa que a linhagem de Davi seria eterna, apontando diretamente para a vinda de Jesus. O que nos traz estas mensagens para nós nos dias de hoje? Ensina que Deus escolhe focar no propósito e no legado espiritual que deixamos, e não apenas nas nossas falhas. Crônicas nos lembra da importância de preparar o caminho da fé
para as próximas gerações. Este é um compromisso de quem evangeliza, de quem transmite a mensagem, de quem faz o idem. É de deixar um legado para as próximas gerações. A semente ela é plantada e regada e com o tempo ela cresce e dá fruto. Então, às vezes, em nossa vida, você pode até fazer um trabalho missionário tão grande em certa área, em certa região, e não ver ali um fruto brotar. E às vezes você volta até triste, decepcionado daquela região, mas com o passar do tempo, você fica sabendo que ali levantou um grande número de homens e mulheres na fé, fazendo o trabalho para Deus. Então a semente que você plantou ali, germinou, cresceu, deu fruto. Porque tudo é no tempo de Deus. Vivemos a nossa vida, dependemos de viver a nossa vida em Eclesiastes 3, fazer as coisas e ter paciência e saber esperar. Porque o propósito de Deus na vida da gente tem o tempo de Deus, não é o nosso. A linhagem de Davi, conectada a Jesus. O livro de Crônicas insiste na promessa de Deus a Davi. Firmarei o trono do reino dele para sempre. Como o reino terreno de Israel acabou anos depois, os judeus entenderam que essa promessa apontava para o futuro Messias. A gente vê a genealogia de Mateus, né? O Novo Testamento começa com Mateus em capítulo 1, do verso 1, chamando Jesus explicitamente de filho de Davi, provando que ele cumpre a linhagem real de Crônicas. O trono eterno. Jesus não veio para governar um país físico por alguns anos, mas para estabelecer um reino espiritual e eterno no coração da humanidade. A reconstrução final. Enquanto Crônicas foca na construção do templo de pedra, o Novo Testamento mostra que Jesus é o verdadeiro templo e nós somos a habitação de Deus. Lição para nós hoje. Garante aos cristãos de hoje que Deus cumpre fielmente as suas promessas, mesmo que demore séculos. O reino de Jesus é inabalável e traz a segurança de que o plano divino final nunca falha. Os livros de Crônicas utilizam elementos históricos reais como grandes símbolos espirituais para os dias de hoje. Essas simbologias funcionam como um mapa para a vida de fé e para a identidade religiosa. O templo, o coração da vida com Deus. No livro O Templo de Jerusalém é o cenário central de toda a história. A simbologia antiga era o único lugar físico onde a glória de Deus habitava na terra e onde os pecados eram perdoados através dos sacrifícios. O significado para hoje. O templo simboliza a presença contínua de Deus no cristianismo atual. O templo de pedra foi substituído pelo ser humano. O apóstolo Paulo afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Simboliza que a comunhão com Deus não depende de um lugar geográfico, mas de um coração rendido a Ele. A Arca da Aliança, a fidelidade, as promessas. Davi faz um enorme esforço
em Crônicas para trazer a arca para o centro da nação. A simbologia antiga, o baú de madeira revestido de ouro que guardava as tábuas dos 10 mandamentos, representava o pacto, a aliança de Deus com o seu povo. O significado para hoje simboliza a fidelidade e a palavra de Deus. Lembra as religiões modernas de que a fé não se baseia em sentimentos passageiros, mas em compromissos e promessas eternas que Deus assumiu com a humanidade e que nunca falham. A linhagem real, a cadeia de cascalho, a preservação da identidade. Crônicas começa com 9 capítulos apenas de genealogias, lista de nomes de pais para filhos. A simbologia antiga garantia que o povo exilado e destruído lembrasse de onde veio e quem eram seus antepassados legítimos. O significado para hoje simboliza a continuidade e o legado da fé. Lembra que a espiritualidade não começa e termina em nós. Somos parte de uma longa corrente histórica de fiéis. Para os pais e líderes de hoje, simboliza a responsabilidade de transmitir os valores espirituais para a próxima geração, mantendo a identidade viva. Os sacrifícios e o altar, o recomeço e a reconciliação. Sempre que um rei pecava e a nação sofria as consequências em Crônicas, a restauração vinha através de um sacrifício no altar. A simbologia antiga. O sangue dos animais oferecidos limpava a culpa espiritual do povo. O significado de hoje simboliza o arrependimento e a graça de recomeçar. Para o cristão, aponta diretamente para o sacrifício definitivo de Jesus na cruz. Mostra que nenhuma pessoa ou sociedade está longe demais de que não possa ser restaurada, se decidir se humilhar e buscar a reconciliação com Deus. Aqui estão algumas explicações sobre duas importantes aplicações práticas: o papel dos sacerdotes e levitas e o impacto do arrependimento no dia a dia. Sacerdotes e levitas, o símbolo do serviço e da intercessão. Em Crônicas, os sacerdotes e levitas tinham função muito claras e organizadas no templo. Eles cuidavam das portas, dos utensílios, dos sacrifícios e dos louvores. A simbologia antiga, eles eram a ponte entre o povo e Deus. Apenas eles podiam entrar no lugar sagrado e trabalhar no serviço do templo. Para os dias de hoje, no cristianismo atual, existe o conceito de sacerdócio universal dos crentes, baseado em 1 Pedro 2,9. Isso significa que todo cristão hoje é um sacerdote. Aplicação prática: a intercessão, assim como os sacerdotes oravam pelo povo, hoje você é chamado a orar e interceder pelas dores e necessidades do seu próximo. O serviço comunitário. O serviço comunitário na sociedade não é tarefa apenas de pastor, líder, ou cada pessoa ter um ministério, um talento ou dom, que deve usar para servir e acolher os outros no cotidiano. O serviço comunitário, ele não pode ser baseado só dentro do templo. Ele é baseado principalmente fora do templo, para que as pessoas sejam acolhidas com humildade, com simplicidade e com amor. O impacto prático do arrependimento na vida diária. Os livros de Crônicas batem sempre na mesma tecla. O erro traz consequências ruins, mas o arrependimento sincero traz restauração imediata.
O maior exemplo disso é o texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é um versículo muito lido, muito falado, mas pouco exercido na vida cristã. A simbologia antiga. O arrependimento exigia rasgar as vestes, chorar publicamente e oferecer sacrifício de animais para aplacar a justiça divina. O significado para hoje. O arrependimento não é um sentimento de culpa que te esmaga, mas sim uma mudança de direção prática. No grego bíblico, a palavra é metanoia, que significa mudar a mente. Aplicação prática. Quebra de padrões ruins. Se você percebe que um hábito, vício ou atitude está destruindo sua relação ou sua paz, o arrependimento é a decisão voluntária de parar e mudar o rumo. A restauração de ambientes. Crônica diz que Deus sara a terra. Na prática de hoje, quando uma pessoa se arrepende e muda de atitude, ela cura o seu casamento, o seu ambiente de trabalho e a sua família, gerando um efeito cascata de paz ao seu redor. Então, nesta manhã, a gente viu muitos conceitos no livro de Crônicas, como a gente deve se comportar nos dias de hoje. Crônicas traz relatos da vida dos homens que serviram a Deus, dos exilos que sofreram o povo de Israel por não obedecerem, como a gente costuma sempre falar aqui, dos livros que até agora estudamos, né? O livro de 1 Crônicas, ele é o 15º livro da Bíblia, 15º livro da Bíblia. Ele se encontra depois do livro de 2 Reis e justamente traz uma narrativa do livro de Gênesis até 2 Reis, que fala a respeito de Davi e Salomão. Então, nos mostra o que acontecia no período da lei e o que acontece no período da graça. A transformação na nossa vida, ela tem que vir pelo conhecimento da palavra. É preciso estudar. É preciso você ler a Bíblia para compreender o que Deus quer na nossa vida. Os sacrifícios que eram feitos naquela época para a reconciliação nossa com Deus, daquele povo naquela época, hoje é através da presença de Deus, do arrependimento do seu coração. O cristão genuíno, ele quando peca, porque ele estuda a Bíblia, ele tem o conhecimento do que é pecado, do que não é. Então quem não conhece a Bíblia, vive no mundo da ignorância, porque não conhece a Deus, ama a Deus porque de forma aleatória, muitos que não conhecem nada da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dos profetas, do que Deus deixou, que é a Bíblia, para que a gente pudesse fazer a nossa regra de fé e salvação, e que não conhece, mas se você chegar ainda para ele e perguntar se ele ama a Deus, ele vai dizer que ama. Né? Ele vai dizer que ama, porque foi assim que ele nasceu, ouvindo essas palavras. De que Deus é amor, de que Deus que colocou a gente no mundo e tal, mas não conhece qual o propósito de Deus na sua vida. Então, muitas vezes a gente acha
que nós estamos no mundo, e se estamos no mundo, a gente pode fazer o que a gente quer. E até pode, né? Porque somos livres. Deus colocou a gente no mundo e deixou a gente livre. Agora a gente escolhe o que é bom e o que é ruim. Mas quando você não conhece a palavra de Deus, é chamado de que você vive no mundo da ignorância, porque não conhece a Deus. Mas não é por falta de quem te leve a palavra, não é por falta de quem pregue a palavra de Deus, de quem faça o ID. É justamente por falta de uma explicação clara a você, a quem leva, né? O evangelismo é uma coisa muito complexa, porque não é tão fácil você levar o evangelismo à pessoa de forma que ela venha entender. É preciso que você pregue para elas, mostre dentro da Bíblia o que Deus está falando. Evangelismo não é você sair caminhando e entregando versículos, não. Isso não é evangelismo. Evangelismo é como você para deixar um versículo, mas deixa uma mensagem da Bíblia e mostra na Bíblia. Então, é uma questão que a gente precisa cada dia mais estar na presença de Deus, buscando arrependimento das nossas culpas, dos nossos malfeitos que a gente faz todos os dias. Às vezes a gente nem percebe. Pecamos. E nós somos falhos, nós somos seres humanos. Por mais que a gente nos esforce para durante o dia não haver um pecado em nossa vida. Mas a nossa mente é tão falha que às vezes a gente falha e não percebe que falhamos. Mas para isso há o arrependimento. Há o arrependimento e o perdão de Deus. Por isso que Efésios, ele diz bem claro que nenhuma obra nossa vai nos levar à salvação, não. Este dom é um dom imerecido que Deus deu a gente na cruz. Porque se fosse pela lei, ninguém seria salvo, ninguém. Então é importante que a gente aprenda que os sofrimentos que às vezes abatem a nossa vida, aquilo que nos atormenta todos os dias, são consequências nossas mesmo. Não adianta, como está aqui nas reflexões de hoje, não adianta. As igrejas são importantes? São. Tem igrejas que não são importantes? Tem, sim. Porque não prega a realidade, não prega a verdade. E é preciso pregar a verdade. E para isso, que você que gosta de estar frequentando uma hoje, frequentando uma amanhã, frequentando uma depois, sem saber realmente qual é a verdadeira, você deveria consultar a Bíblia. Você deveria ver a Bíblia, o que é que a palavra diz. Se você vai para a sua igreja e lá você pega a sua Bíblia, naquele momento que o pastor, o padre, o bispo, o ancião, seja lá quem for, que está levando a palavra, e você abre sua Bíblia ali, porque ele pede para você abrir no versículo tal, do capítulo tal, lê. Você lê. Depois ele dá aquela explicação. E você não vai ler o texto todo, o capítulo todo, para entender realmente se a explicação dada está correta com o que foi lido. Você vai ficar como cego. E muitos fazem diferente. Vai com a Bíblia para a igreja. Abre a Bíblia na igreja. Na hora do sermão. Lê aquele versículo. Fecha a Bíblia. Escuta o sermão do padre, do pastor, de quem seja que esteja ali. E depois chega em casa, joga a Bíblia num armário ou deixa lá guardada. Pronto, a semana todinha na vida secular, resolvendo os problemas disso, daquilo. Não tira um momento para louvar a Deus, para fazer uma oração, para pedir perdão pelos pecados.
Não adianta nada você ir para uma igreja. Não adianta nada você estar num templo. Certo? Tem as escolas bíblicas nos domingos, né? É preciso que você também melhore os ensinamentos dentro das próprias igrejas, nesses momentos de escola bíblica. Então tudo isso é necessário na vida do cristão. É obrigação de cada um de nós que queremos estar na presença de Deus, ler a Bíblia, estudar todos os dias. Quando você vai dormir, você tem a obrigação de agradecer a Deus por aquele dia que Ele lhe deu, manhã e tarde. E agradecer pela noite para Ele lhe dar um sono reparador. Ao amanhecer, ao abrir seus olhos, coloque seu joelho no chão, antes de qualquer coisa. Agradeça a Deus pelo dia, porque Ele lhe deu mais um dia. Deus não dá um dia a mim nem a você, se não tiver propósito para a nossa vida. Ele tem. Mas o que Ele espera de nós no início da manhã é um diálogo com Ele, uma conversa com Ele, o agradecimento por mais um dia que Ele nos dá. As nossas orações para Deus, elas são importantes. Sempre será importante. Deus gosta de conversar com o seu filho, com as suas criaturas que Ele criou. Deus gosta de conversar com cada um de nós. Ele nos ama mais do que a gente ama os nossos filhos. Nem se compara. A gente quer respeito dos nossos filhos, a gente quer atenção dos nossos filhos, cuidado dos nossos filhos conosco. Imagine Deus com cada um de nós. Então, meus irmãos, nesta manhã, refletimos nessa toda a mensagem que nós trouxemos hoje e iremos trazer durante toda a semana. Então, vamos refletir em tudo isso. Vamos refletir e nesta manhã, em nossa vida, colocar Deus cada dia mais. Deixar os agradecimentos, porque chegamos ao nosso término do nosso programa. E na próxima sexta-feira, se Deus permitir, estarei aqui de volta. Então vamos agradecer a Deus. Nesta manhã eu quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos ouvintes, de todos os nossos irmãos evangélicos e católicos, de todos os nossos familiares, né? E de nossas famílias. Quero deixar também beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus. Vamos orar e entregar esse programa em tuas mãos, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa, durante toda a semana, trazer bênçãos e paz na vida de todos os nossos ouvintes e que eles possam acompanhar, estudar a Tua Palavra cada dia mais. Por isso, desde já eu te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM, 98,5 MHz, Lagoa de Itaenga, Pernambuco, a voz da